Mas vamos lá, informação ainda sobre o projeto de lei que pede anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Nós estamos aqui ao vivo, o repórter André Anelli chega agora, ao vivo no Linha de Frente, com todos os detalhes. André, vai tramitar ou não vai tramitar? Vai ou não vai? Essa é a pergunta de milhões, né, Capês? Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no Linha de Frente da Jovem Pan. Acabei de conversar com a assessoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL aqui na Câmara dos Deputados, e realmente houve a confirmação de que foi feito, então, esse registro, foi protocolado o pedido de urgência do projeto de lei da anistia, ou seja, do perdão para todos aqueles envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e que resultaram nas depredações aqui do Congresso Nacional, também do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, o STF. A grande novidade é em relação ao número de assinaturas, porque foram nada menos do que 264 assinaturas, ou seja, 7 a mais do que o mínimo que era o necessário de 257 assinaturas, representando então a maioria simples aqui da Câmara dos Deputados, dos 513 parlamentares. Até a semana passada, conforme nós aqui da Jovem Pan já havíamos divulgado, a expectativa era chegar ainda a 280 assinaturas. Essa era a expectativa do líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, e de lá para cá, o que houve, nas palavras dele, de acordo com uma nota divulgada agora há pouco via assessoria de imprensa, é uma mudança de estratégia. Isso porque ele resolveu então protocolar esse pedido de urgência do PL da anistia com as 264 assinaturas, isso porque, nas palavras dele, havia pressão do governo federal para que alguns parlamentares, principalmente de centro, aqueles que têm, então, por exemplo, ministérios no primeiro escalão do governo Lula, retirassem o seu apoio dessa medida. Então, diante dessa pressão, nas palavras de Sóstenes Cavalcante, por meio de uma nota, houve essa mudança de estratégia. De acordo com ele, já havia o número de votos necessário para que fosse protocolado esse texto na semana passada. Ele acabou já protocolando nessa segunda-feira, justamente por conta, então, dessa pressão para fazer com que parlamentares não retirassem as suas assinaturas da medida. E mais do que isso, viu, Capês? Você que está assistindo aqui a Jovem Pan, o deputado, o líder do PL, acabou divulgando nome a nome todos os parlamentares que fizeram a assinatura e fizeram um apoio, então, para que essa medida acabe tramitando com urgência, vá direto para o plenário aqui atrás de mim da Câmara dos Deputados. E respondendo a sua pergunta, né, Capês, quando é que vai tramitar então essa medida? Apesar da urgência, cabe ao presidente aqui da casa, o deputado federal Hugo Mota, pautar então essa medida para que ela seja analisada no plenário. Essa semana, por conta do feriado da Sexta-feira Santa, a Câmara dos Deputados aqui vai ter apenas sessões virtuais, não tem encontros presenciais aqui, então é possível que essa medida não fique para essa semana, mas a gente segue em contato com a assessoria da presidência da Câmara dos Deputados para saber agora quando é que vai tramitar de fato então o PL da anistia aqui na Casa Baixa. Isso porque depende apenas justamente então do deputado federal Hugo Mota fazer a pauta, acabar registrando essa pauta, esse texto, para que a medida seja apreciada junto ao plenário diretamente com os 513 parlamentares aqui da casa. Capês. Ô André, dizem que o presidente Hugo Mota teria feito um acordo com o Supremo e, ao mesmo tempo, um acordo com os líderes. Ou seja, ele está lá e cá fazendo... Diante dessa situação, existe possibilidade de você ouvir alguma coisa, se caminhar para algum entendimento intermediário para se fazer uma anistia parcial, ou isso, por enquanto, é apenas especulação?
Olha, Capês, excelente pergunta. Existe realmente essa tentativa por parte do presidente aqui da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, de fazer uma anistia parcial, agradando metade um lado, metade o outro, mas, por enquanto, ainda não houve nenhum entendimento nesse sentido, principalmente porque existe uma grande resistência por parte do Supremo Tribunal Federal, o STF. A tentativa de Hugo Motta, nesse momento, é fazer com que todos aqueles participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 não sejam condenados a crimes como, por exemplo, atentado ao Estado Democrático de Direito e também golpe de Estado. Nessa situação, essas pessoas seriam condenadas, seriam julgadas apenas por vandalismo e também, possivelmente, formação de quadrilha, uma vez que havia uma grande aglomeração em frente, então, ao quartel-general, não só aqui de Brasília, mas também de outras capitais do país. Essa é a tentativa do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, mas, por enquanto, não tem, como eu disse, muito apoio nem no Supremo Tribunal Federal e também não tem apoio no governo federal. Até mesmo aqui no Legislativo, a situação ainda é um pouco complicada, porque o presidente do Senado, do outro lado aqui do Congresso Nacional, então, o presidente Davi Alcolumbre, já afirmou que não existe prioridade para que seja, então, pautado e, consequentemente, votado esse projeto de lei que concede a anistia aos participantes do 8 de janeiro. Capês. André Anelli, direto aí de Brasília, com as últimas informações. Linha de frente é informação, linha de frente é polêmica, linha de frente é debate. E agora, meu querido Ricardo Rous, eu queria ouvir de você. O que será do nosso deputado Hugo Motta? Será que ele já está arrependido de ter virado presidente da Câmara dos Deputados? Ele olha para um lado, tem lá o Supremo, uma emenda parlamentar estranha, que delação, tá por lá. Olha para cá, os deputados querem derrubá-lo da cadeira. E derrubando da cadeira, também ele perde qualquer poder e o processo segue rapidamente. O que fazer agora? É o que dizia o seu José ao parar a perua Kombi no elevado Costa e Silva, na faixa da esquerda, em 74, tomando tapa na orelha de vários estudantes de primário, entre eles eu. A que ponto chegamos? Eu quero ver você. Capês, não é uma situação fácil do presidente Hugo Motta, não, mas ele tem um dever a cumprir. Ele é presidente da Câmara dos Deputados, tem que atender a maioria dos parlamentares que querem anistia já. É uma pauta da sociedade brasileira. A gente não vai cair nessa historinha, nessa narrativa de derrubada do Estado Democrático. Não. Anistia é no Congresso, o Congresso quer, já demonstrou isso com esse pedido de urgência, e o Hugo Motta tem que pôr para votar, porque assim ele continua sendo presidente da Câmara dos Deputados, e aí com o Supremo Tribunal Federal, porque o jogo é pesado, porque o jogo é difícil, ele vai ter mais argumentação, vai ter mais condição no cargo de presidente. Se ele for contra a quantidade de deputados que assinou o pedido de urgência, aí a coisa dele vai ficar ruim, porque aí ele pode perder no cargo, e se perder o cargo, aí ele perdeu tudo. Thaís Cremasco, eu já ouvi a sua opinião, agora eu quero o seu palpite. Você é uma pessoa experiente, uma advogada tarimbada, experiente, professora. Na tua avaliação, pela tua experiência de vida, como é que um presidente da Câmara dos Deputados, que fez acordo dos dois lados, vai se comportar nesse momento? Eu acredito que ele vai seguir a lei, interpretando a Constituição como ela deve ser interpretada, né? Como a minha colega que me antecedeu, Priscila, dizia, né? Se a própria Constituição fala que o crime é inafiançável, é imprescritível, ela está dizendo o quão importante é esse tipo de crime para um sistema. Então, eu acredito sim que ele vai pautar e vai fazer com que essa situação da anistia não passe. Eu acredito fielmente, não acho que é um esticar jurídico para chegar num ponto específico. Eu acho que a gente precisa tratar o assunto com a seriedade que merece. Se a gente sempre fala de punição, se a gente sempre fala de segurança jurídica, é a hora de mostrar que o Brasil está comprometido com essa pauta. Muito bem. Meu querido Coronel Sérgio Marques, aqui é polêmica mesmo. Agora eu pergunto a você, se os atos de 8 de janeiro não foram classificados como crimes hediondos, falha da lei, mas não foram, não constituem tráfico de drogas, não configuram tortura, e a lei de 2016 não classifica esses atos como terrorismo, com base em que o Supremo vai declarar inconstitucional uma possível anistia? Então, Capês, existe outro crime que eles acabaram arrolando para
vários réus que acabaram se transformando, que é a extinção do Estado Democrático de Direito, né? Então, a pergunta que se faz é: existe qualquer tipo de movimento que tenta mudar o regime sem armas? Não existe nenhum exemplo na história de mudança brusca de alguma sociedade sem o uso de armas. Principalmente nesses casos que nós estamos aqui fazendo a correlação do 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi, sim, um movimento, foi um vandalismo ali generalizado, cometido. Só que colocar aquilo como tentativa de golpe, mais uma vez, era domingo. Domingo em Brasília, vazio. Não tinha ninguém. Sexta e segunda já é? Sexta e segunda já é. Às vezes terça, quarta e quinta também. Então, o que acontece? Imagina os prédios vazios, que tentativa de derrubada do Estado Democrático de Direito nós tivemos ali. Onde estavam os tanques na rua, né, os fuzis? Não tinha nada disso. É uma invenção, é uma criação. O problema é que tudo isso está deixando de ser técnico jurídico e se transformando em ação política. É o problema do Brasil hoje. Por isso que nós precisamos colocar uma pedra, porque senão o Brasil não anda. E olha, os ministros do STF podem ficar até 75 anos. A média deles ali, 55 anos. Então tem ministros que vão ficar pelo menos 19, 20 anos. Vamos ficar nessa insegurança jurídica até quando? O Brasil precisa andar. Olha, não basta os problemas externos que nós temos, vamos tentar resolver os problemas internos, porque senão o Brasil quebra, nossa economia já está frágil, né? É difícil. Agora, eu vou fazer mais uma rodada aqui, que é uma pergunta começando com a Priscila Silveira. Faltou policiamento. Se tivesse ali um policiamento adequado, nós não teríamos esses atos de balbúrdia que começaram, foi uma movimentação, uma manifestação, aparentemente era pacífica, de repente estourou a boiada e começaram a quebrar tudo. Então eu pergunto, quem era o responsável pela segurança do Distrito Federal? Quem eram as forças responsáveis pela segurança federal, que é uma área sensível ali colocada, né? É colocada a área de proteção institucional. Uhum. Por que não foi feito o monitoramento das redes sociais? Se esse pessoal se conversou, por que não a quem incumbia monitorar as redes sociais e antecipar? Se você tem um grande movimento de ônibus vindo para a capital, então eu pergunto o seguinte: ou nós vivemos num país em que as forças de segurança são para lá de incompetentes e omissas, ou está faltando a responsabilização de alguém, porque só houve a narrativa do atentado, da tentativa de golpe ou da tentativa de subversão do Estado Democrático de Direito, porque não tinha policiamento isolando ali os prédios. Eu nunca vi, é tão fácil entrar assim. Tenta entrar na Casa Branca dessa maneira. Você vira um queijo suíço. Queria ouvi-lo girando aqui para todos os comentaristas. Sim, Capês, a gente sabe dos problemas que existem com relação à segurança pública. Ali a gente observou que a Praça dos Três Poderes estavam à mercê de quem quer que seja, não só dessas pessoas, né, que teriam feito esses atos, danificando ali o patrimônio do país. Só que aqui me chama a atenção, me pareceu, não é, que eles não acreditavam, porque veja, se eu tenho vários ônibus circulando no entorno de uma capital, eles deveriam ter tido informações, assim como tiveram, por exemplo, na época da eleição, de que ônibus teriam sido, né, paralisados, enfim. Então, o questionamento que se faz é, se foram vários ônibus, se várias pessoas estavam caminhando rumo a essa Praça dos Três Poderes, por que então, né, num caráter preventivo, claro que eu não sei ali também, viu, Capês, se nós teríamos policiamento que faria uma contingência a tempo de evitar a eventual depredação. Eu não sei se nós Priscila, olha, vou até, o coronel pode responder. Teria? O segundo de choque, joga 4 bombinhas de gás lacrimogêneo e já sai todo mundo correndo. Então, não estão falando do exército da Átila Uno, nem do Gengis Khan atacando. Era um pessoal desarmado que estava ali.
2 cascos de cavalo põe o pessoal para correr. Eu acho que eles, na verdade, foram assim... na verdade, eles ficaram omissos, né? Eles ficaram achando, não vai fazer nada, não vai fazer nada. Quando viram, já tinha tomado, eventualmente, aquela proporção. Então, você está me trazendo aqui, né, estatística de que colocar, né, bomba de lacrimogênio já espantaria. Eu acho até que isso foi feito posteriormente, né? Depois que já... Olha, um caminhão do Corpo de Bombeiros jogando um jatinho d'água também já resolvia. Não precisava nem machucar ninguém. Eles não estavam armados, né? Eles enfim, estavam... não foi feito. O que eu quero saber é o seguinte, então, não foi feito o que podia ser feito. Então, Ricardo Rosso, se não foi feito o que devia ser feito, por que quem não fez não responde? Capês, não foi feito porque não tinha nenhuma tentativa de golpe, gente. Pelo amor de Deus. Quem é que está engolindo essa narrativa? Não sei quem é de esquerda declaradamente aqui que acha que tem que dar um exemplo. O exemplo da esquerda é solta o cara que mandou matar Marielle, mata o Clezão na cadeia, deixa presa lá a moça que riscou com batom. Essa é a justiça da galera da esquerda. Mas foi monitorado, a ABIN monitorou, sabia que tinha um movimento maior de ônibus, não existia esse negócio de tentativa contra o Estado Democrático, não existia. Existia uma manifestação pacífica num domingo contra uma galera que realmente não queria que o governo Lula continuasse. Ponto. Muito